estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, hoje a gente vai ver uma notícia que saiu ontem, mas que vale a pena entender melhor o que está rolando. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas em uma investigação sobre tentativa de golpe. As autoridades estão investigando o papel que o ex-líder pode ter desempenhado na tentativa de insurreição que ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram prédios do governo da capital do país. O que essas acusações podem indicar para o futuro do político e mais para o futuro da política do Brasil? A gente vai ver tudo isso hoje, tá? Nós vamos falar também sobre uma entrevista exclusiva da Bloomberg News com Marcelo Noronha, o CEO do Bradesco, que quer tornar o Bradesco mais rentável. Quais são os próximos passos do segundo maior banco privado do Brasil? Bora descobrir juntos também. Antes disso, um recado rápido de um patrocinador, tá? Fica aí, não sai. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. A Polícia Federal indiciou 37 pessoas após investigar uma suposta tentativa de golpe. Isso de acordo com o comunicado oficial nesta tarde de quinta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os incluídos na recomendação de acusações, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou com a Bloomberg News. As autoridades investigam o papel que o ex-líder pode ter desempenhado na tentativa de insurreição que ocorreu lá em 8 de janeiro de 2023. Para quem não lembra o que aconteceu, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram prédios do governo na capital do país. Os tumultos foram um aparente esforço para reverter a derrota de Bolsonaro diante do presidente Lula na eleição de outubro de 2022. Além disso, as autoridades federais também determinaram que Bolsonaro tinha pleno conhecimento de um plano para assassinar Lula. Além disso, as autoridades federais também determinaram que Bolsonaro tinha pleno conhecimento de um plano para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes após a eleição, segundo noticiaram a CNN Brasil e outros veículos locais na quinta-feira, citando fontes não identificadas. Um porta-voz de Bolsonaro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, e o ex-presidente já havia negado anteriormente qualquer irregularidade relacionada aos tumultos. O indiciamento marca o primeiro movimento oficial de autoridades para vincular Bolsonaro diretamente às tentativas de impedir que Lula assumisse o poder após as eleições de 2022. E vai aprofundar aí os problemas legais enfrentados pelo ex-presidente de direita. O que acontece agora? O assunto vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República para decidir se vai apresentar acusações, solicitar informações adicionais ou também, quem sabe, encerrar o caso. Apesar disso, não é a primeira vez que a Polícia Federal recomenda acusações contra Bolsonaro. Vale lembrar aí o caso envolvendo a suposta venda ilegal de presentes recebidos do governo da Arábia Saudita e também o inquérito sobre falsificação de registros de vacinação. O ex-presidente também negou ter cometido qualquer irregularidade nesses casos. O procurador-geral Paulo Gonetti pretende unir as três recomendações em uma única denúncia, de acordo com outra pessoa familiarizada com o assunto. O que acontece quando você pega essas três denúncias e une numa só? Bom, segundo a pessoa, essa denúncia vai ficar mais forte. Simples. E não há prazo para que essa denúncia seja apresentada. No ano passado, uma comissão parlamentar acusou Bolsonaro de ser o autor da tentativa de 8 de janeiro de 2023 de anular a vitória de Lula. E informou também que sua investigação havia descoberto que membros do alto escalão de seu governo e oficiais militares de alto escalão também haviam contribuído para os ataques. Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, proibiu Bolsonaro de pleitear ou ocupar cargos públicos até 2030 devido à divulgação de alegações falsas sobre o sistema de votação do Brasil durante a eleição. Bolsonaro também negou ter cometido irregularidade também nesse caso, tá? E que história é essa de plano de assassinato contra Lula que você mencionou no começo do podcast? A Polícia Federal prendeu 5 pessoas na terça-feira, principalmente militares, por supostamente planejarem matar Lula, Alckmin e Moraes em 2022. Depois que o presidente Lula venceu as eleições. Os suspeitos pretendiam impedir a posse de Lula e monitoraram os movimentos de seus alvos, considerando métodos como veneno, produtos químicos e explosivos para realizar os assassinatos, segundo a denúncia.
Os conspiradores começaram a rastrear seus alvos após uma reunião na casa do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que foi companheiro de chapa de Bolsonaro naquele ano, segundo a polícia. As autoridades brasileiras também continuam investigando as explosões que ocorreram do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, o STF, na semana passada. Um homem morreu depois de tentar entrar no prédio do tribunal com explosivos amarrados ao corpo, de acordo com investigações preliminares. Você tem conta no Bradesco? Não é uma publi do Bradesco, tá? Aliás, você é usuário de banco tradicional, aqueles bancos, né, que tem agência na rua? Ou você só tem uma conta nesses bancos aí para receber o salário, se você é CLT? É um assunto que eu realmente tenho curiosidade, porque eu, pelo menos, percebi há um tempo atrás que eu só tenho conta em banco digital agora. Faz muito tempo que eu não entro numa agência. Enfim, bora ver quais são os movimentos do Bradesco. Após um ano como CEO do segundo maior banco privado do Brasil, Marcelo Noronha disse que tem reestruturado o Bradesco com mais do que apenas lucros em mente. Abre aspas. Estamos mexendo muitas coisas de uma só vez, e não é apenas para aumentar a rentabilidade, fecha aspas. Quem disse isso foi Noronha, o CEO, em uma entrevista na sede da Bloomberg News em Nova York. No topo da lista está tornar o banco mais competitivo em meio ao aumento nos juros e uma maior competição nas fintechs. Noronha, que tem 59 anos, assumiu o cargo após as taxas de inadimplência e as despesas com provisões para perdas com empréstimos do Bradesco atingirem o pico em 2022 e 2023. O que o Bradesco fez para chegar nesse ponto, meu Deus do céu? Calma, na verdade foi uma tendência generalizada, né, nesse setor. Durante a pandemia, os maiores bancos e fintechs do Brasil aumentaram muito a oferta de cartão de crédito. E o que acontece quando os bancos fazem isso? Pois é, eles passaram a lutar contra os atrasos dos pagamentos. Para piorar o cenário, empresas grandes entraram com um pedido de recuperação judicial, como a Americanas e a Light, que também foi de Americanas. Noronha começou a reduzir as fragilidades na carteira de crédito do Bradesco e fez mudanças grandes na alta cúpula ao fechar cerca de 1.000 agências. Os resultados do terceiro trimestre mostraram sinais positivos de transformação. O lucro líquido recorrente aumentou 13% para 5,23 bilhões de reais em relação ao mesmo período do ano anterior e superou também as estimativas dos analistas. E o retorno médio do banco sobre o capital, que é um indicador de rentabilidade, subiu para 12,4% no trimestre, face aos 11,3% do ano anterior. Sim, aumentou, mas ele ainda fica atrás dos concorrentes como Itaú, com 22,7%, e o BTG Pactual, que tem 23,5%. Analistas do JP Morgan dizem que, eu vou abrir aqui uma aspas, tá? Um período prolongado de retorno de capital abaixo do custo do capital, que tem aumentado no Brasil, continuará a ser razão para a resistência dos investidores. Reconhecemos o valor da franquia do Bradesco. Fecha aspas. Bom, apesar disso, os acionistas ainda não estão tão animados assim. As ações preferenciais do Bradesco caíram 19% neste ano, mais do que a queda de 4,5% do índice de ações de referência do Brasil, o Ibovespa, e também do que o avanço de 1,9% do Itaú. E vamos comparar com o Itaú, porque é relevante, ele é um dos maiores bancos do Brasil até agora. Um rápido contexto aqui, Noronha, que ingressou no Bradesco em 2003, ele foi escolhido para ser CEO com o objetivo de mudar o rumo do banco. Ele já tinha sido responsável por vários dos muitos negócios do Bradesco, incluindo varejo, atacado e cartões de crédito. E realmente eu espero muito que essas experiências sejam úteis agora, porque os desafios, voltaram a crescer. É esperado que o Banco Central continue a aumentar as taxas de juro, o que forçaria os bancos locais a adotar uma postura mais cuidadosa para evitar uma nova onda de empréstimos inadimplentes. O que isso significa para os bancos? Significa uma expansão mais modesta de suas carteiras de crédito e uma ênfase em clientes de menor risco. E quem que oferece menor risco para o banco? Os clientes mais ricos. E também indica que eles investiriam em segmentos mais seguros, como empréstimos consignados ou crédito a pequenas empresas com garantias do governo. Mas a concorrência por esses clientes é feroz. Todo mundo quer esses clientes. E os prêmios de risco de crédito eles são menores também, o que reduz a rentabilidade. A margem financeira do Bradesco caiu para 8,4% no último trimestre, de 9,1% no terceiro trimestre de 2023, e foi a maior frustração nos resultados do Bradesco no terceiro trimestre, segundo Pedro Leduc, analista do Itaú BBA. E as despesas aumentaram, tem alguns motivos para isso, pode ser o fechamento de agências, a necessidade de contratar talentos mais especializados e a maiores investimentos em tecnologia, incluindo inteligência artificial. Mas os gastos
podem ajudar a aumentar a competitividade do banco no longo prazo, segundo Noronha. Vale lembrar que o Bradesco também gastou ao criar a joint venture com a unidade da Deere & Co no Brasil, que é o banco John Deere criado para expandir no agronegócio. E o banco concluiu a aquisição das ações em bolsa da empresa de cartão de crédito Cielo junto com seu sócio, o Banco do Brasil. Essas duas transações podem ajudar aí a aumentar a lucratividade do Bradesco no futuro, segundo Noronha. Eduardo Rossmann, analista do BTG Pactual, elogiou a margem financeira após a divulgação das provisões do Bradesco no terceiro trimestre, que foi melhor que a esperada. Mas o desafio maior para o crescimento da margem financeira, dada a Selic mais elevada e o estreitamento dos prêmios de crédito, podem desapontar aqueles que esperam uma recuperação mais rápida do ROI, segundo Noronha. Ele diz assim: não mudamos o nosso ritmo, temos um plano e vamos segui-lo, será passo a passo. Bom, e tijolinho a tijolinho, já diria o Enzo, o filho do Bruno Marrone. E bora ler o que vocês comentaram. Aline Batista diz: já passou da hora de acabar com essas bets e apostas online. Nunca apostei nem na loteria, imagina no jogo do Tigrinho. Big beijo. Leonardo Santos diz: primo Alan, pra qual artista tu iria na frente do presídio pra protestar? Boa pergunta. Talvez Manuel Gomes, talvez. E se ele for preso vai ser por, sei lá, por amar demais. Vai ser um crime que não faz muito sentido. Dorati diz: nunca apostei em bets, o máximo que cheguei foi no bingo ilegal numa festinha perto de casa. Adoro o Oasis, está na playlist de viagens. Percebi agora que o prédio onde trabalho aparece na foto do podcast, muito legal. Que legal, qual prédio que é? Acho que vai ser meio difícil indicar, né, tem muitos prédios. Nidion Silva diz: tem que acabar com a farra das bets. G Pradal diz: descobrindo hoje que tem TikTok, porém já tô indo olhar. Fiquei curiosa com o ano de nascimento do primo Alan. Me conta o que você achou do TikTok. Inclusive, pra quem não conferiu, busca lá no TikTok ou no Instagram mesmo, a Bloomberg Clean Brasil. Vai ter vários Alans e várias Nayaras falando sobre economia. Adriele Rodrigues diz: 1900 e big beijo. Eu sou fã de Oasis também, minha favorita é Cast No Shadow. E Lucas Reis diz: volta a dizer a data na abertura do episódio. Por que parou? Na minha cabeça, eu acho que a pessoa que abriu um episódio antigo não vai achar que as informações estão tão atualizadas, né? Eu acho que a pessoa não vai querer ouvir um episódio antigo. Eu prefiro não colocar. Mas se vocês contam comigo pra saber que dia é hoje, eu posso voltar. Não sei se é o caso. Se vocês quiserem comentar aqui sobre isso. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos encontramos amanhã e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.